Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é uma parceria do Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, com a TV Uniara. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de uma ilustre advogada aqui da comarca de Araraquara e da região, que é a doutora Sandra Maria Galhardo Esteves. A doutora Sandra, ela é presidente da Ordem dos Advogados da subsecção de Araraquara e é especialista na área de direito imobiliário, direito registral. Doutora Sandra, muito obrigado pela presença da senhora aqui no programa Nosso Direito, mais uma vez, né? E eu gostaria que nós tratássemos de um assunto que me parece extremamente importante, que diz respeito aí ao direito imobiliário, no sentido de quais as cautelas que as pessoas que estão comprando um terreno, seja um lote, seja um apartamento, seja uma casa, seja, enfim, um imóvel de forma geral, quais as cautelas que esse comprador deve tomar antes de efetivar o negócio. Pois não. Eu, primeiramente, também gostaria de agradecer e dizer que é uma honra estar novamente participando desse programa que é tão assistido aqui na nossa cidade e em toda a região. A cautela, eu acho que a principal cautela de quem está comprando, de quem está adquirindo imóvel, seja o que for, lote, terreno, apartamento, casa, é averiguar se quem está vendendo o imóvel realmente é o proprietário. E para isso, ir até o cartório de registro de imóveis e pedir lá a matrícula do imóvel, né? A matrícula, o que seria? É onde está toda a vida, a gente fala, do imóvel. Então, ali se encontra as características, toda a descrição do imóvel, se pesa algum ônus, se ele está hipotecado, e enfim, o nome de quem é o proprietário. E o nome de quem é o proprietário. E acontece, às vezes, da pessoa comprar de um sujeito que não é o proprietário, às vezes não tomou essa cautela? Acontece e muito. E aí perde o dinheiro. Perde o dinheiro, às vezes até está no início da transação, dá tempo ainda. E você sabe que às vezes não é nem por má fé. Às vezes a pessoa tem lá um contrato, um compromisso de venda e compra, ele não levou o seu contrato para registro, engavetou e esqueceu. Caiu no esquecimento, está lá na sua gaveta. Quando ele vai vender o imóvel, ele está crente, ciente de que ele realmente é o proprietário. E aí, quando chega no cartório de registro, se encontra lá o nome de uma outra pessoa. Então, aí começa toda aquela discussão jurídica. Outra coisa também, por exemplo, que às vezes não, acontece e muito, nós temos muitos casos concretos no nosso escritório, da pessoa que está vendendo uma casa, por exemplo, essa casa não está averbada ainda junto à matrícula do imóvel. O que significa isso? Então, você tem o seu terreno, aprova uma planta, um projeto da sua construção na prefeitura, né? No término dessa obra, você pede o habite dessa construção para a prefeitura, a certidão negativa de débito junto ao INSS e averba a sua construção na matrícula do imóvel. Pois bem, todas essas informações devem constar nesse documento no cartório de registro de imóveis que se chama na matrícula. Exatamente. E muitas vezes o proprietário constrói a sua casa, chega no final da obra, é tanta coisa, às vezes ele já está até cansado, toda construção há um desgaste grande, né? E acaba às vezes caindo no esquecimento. Então ele vai lá, ele vende o imóvel, quando o comprador vai levantar perante o cartório de registro, essa construção ainda não está averbada perante a matrícula. E aí gera até uma outra discussão, um outro problema, que às vezes a pessoa que está comprando necessita de um financiamento bancário, por exemplo. O banco só financia se a construção estiver averbada perante o cartório de registro. Se tiver no cartório só o terreno, ele pode até deixar de conseguir um benefício como esse, um financiamento popular, até mesmo é uma casa humilde, uma construção humilde, mas precisa estar registrada no cartório de registro de imóveis. E muitas vezes, você veja bem, se o próprio INSS, para expedir essa CND, que a gente fala que é a certidão negativa de débito do INSS, é necessário que todos os impostos durante a construção tenham sido pagos, tenham sido recolhidos por quem está construindo. Então, quer dizer, que se não foram pagos,
quem está adquirindo o imóvel vai ter que pagar, por exemplo, se não prestar atenção. Por exemplo, pagar o INSS dos pedreiros da construção. Exatamente. Isso é importante, então. Muito importante. Está lá no cartório de registro de imóveis. E uma vez de posse dessas informações, como a pessoa pode saber se realmente o que está no local bate com aquilo que está no documento do cartório? Por exemplo, na questão da metragem. É interessante ela também fazer uma pesquisa nesse sentido, questão de medição, questão de tamanho, etc. É muito importante, sim. Se, por exemplo, eu tenho um caso concreto no escritório que eu vou citar como exemplo. A pessoa adquiriu um terreno, né? Eu não me lembro mais ou menos a metragem, mas vamos supor que seja 11 por 48, né? E lá existe uma construção. Essa construção não está averbada. No cartório. Ele adquiriu no estado civil de casado. Veja bem. Posteriormente, ele se separou. Na separação, esse imóvel continuou pertencendo ao casal. Posteriormente à separação, a ex-esposa vendeu a parte que havia ficado para ela por ocasião da separação. Pois bem, em todos esses documentos, o prédio construído, edificado naquele terreno, constou na escritura, na separação e posteriormente na venda dela para o ex-marido. Mas lá no cartório não existia? No cartório, essa construção ainda não se encontra averbada. Esse meu cliente foi até a prefeitura pedir o habite-se dessa construção para posteriormente requerer a certidão negativa de débito perante o INSS para averbar a sua construção. A prefeitura foi até o local averiguar se o terreno realmente tem aquelas medidas constantes da matrícula. Chegou lá, não tinha os 11 por 48. Descobriu que era outra metragem. Pouca diferença, mas por conta dessa diferença, a prefeitura não quer expedir o habite-se e com razão. Então, há a necessidade de uma retificação diária. Então, olha que problema que surgiu durante, né, toda essa tramitação. Porque lá atrás não foi observado isso. Então, é fundamental. E questão de saber lá como está no cartório. E a questão também de loteamento. Às vezes, é um loteamento até popular. O nosso programa tem essa função social de sempre orientar as pessoas que não são da área jurídica. A pessoa comprou o lotezinho lá e depois vai verificar no loteamento não tem asfalto, não tem energia elétrica e etc. E isso teria que ter sido verificado antes lá no cartório, se isso ia ter, não ia ter, é uma informação importante. Exatamente, é a mesma situação. Pessoa que estiver adquirindo um lote, num loteamento ou um apartamento, num condomínio, seja o que for, sempre chegar no balcão do cartório de registro da cidade onde ele estiver adquirindo o imóvel e questionar, tire todas as dúvidas perante o cartório de registro. Se não ficar satisfeito, procure um advogado da sua confiança. Por quê? Por exemplo, na sua pergunta, o loteamento tem lá, ele é regulado pela 6766, que é a lei do parcelamento do solo urbano. Quando o empreendedor aprova um projeto de loteamento, ele já se obriga perante todos os órgãos competentes, seja Prefeitura, GRAPROAB, DPRN, a executar determinadas infraestruturas. Por exemplo, a água, esgoto. Água, esgoto, rede de energia elétrica, asfalto, todas as benfeitorias que ele tiver que se comprometer a fazer, ele se compromete por ocasião da aprovação perante a prefeitura e depois perante o cartório de registro, registrando o seu empreendimento. Então, se o comprador estiver adquirindo um imóvel, um lote ou um apartamento, seja o que for, num condomínio fechado ou no loteamento fechado, seja aberto também, condomínio de casas ou loteamento aberto, é no cartório que se encontram todas as informações. Agora, o problema é que tem muitas pessoas que adquirem lotes, terrenos, no papel. Entendi. Esse é o problema, sem ver, o empreendedor promete que vai registrar, não, olha, isso aqui está em andamento, então é um risco que se corre. Uma questão que surge também em relação
essa informação de apartamento, a senhora falou, me veio uma coisa à mente aqui. O sujeito morou numa casa há 20 anos, tem um cachorrinho lá. E ele quer mudar para o apartamento e ele não sabe se naquele apartamento a convenção pode ou não, permite ou não ter animais no apartamento. E ele comprou, e depois que ele mudou é que ele ficou sabendo. Essa informação ele poderia também ter buscado lá no cartório através da convenção. Poderia ter buscado, ele pede uma certidão. Primeiro ele vai até o cartório, pergunta se aquele condomínio está registrado, está regularizado perante o registro imobiliário. E se ele estiver regularizado e registrado, ele poderá solicitar uma certidão dessa convenção. Mas ele pode também estar indo neste condomínio e conhecendo, questionando o síndico, perguntando quais são as regras daquele condomínio. Para tomar conhecimento, que é importante. É importante. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7173 ou 3301-7129. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de uma ilustre advogada, que é a doutora Sandra Galhardo Esteves, que é presidenta da OAB aqui de Araraquara e especialista na área de direito imobiliário. Doutora Sandra, nós falamos no primeiro bloco sobre as cautelas que as pessoas que vão comprar um imóvel devam ter, no sentido de, antes de efetivar esse negócio, estar fazendo um negócio seguro. E falamos de condomínio, loteamento, mas as pessoas às vezes confundem um pouco as coisas. Afinal, o que é loteamento, o que é condomínio, como é que a gente faz essa distinção? Isso é super importante porque realmente as pessoas confundem, né, loteamento com condomínio, embora no local pareça ser tudo igual e ser tudo a mesma coisa. Porém, são dois empreendimentos que são regulamentados por leis diferentes. A do condomínio é a Lei 4.591 e a do parcelamento do solo, que é do loteamento, é a 6766. No condomínio, todas aquelas áreas que ficam dentro do muro, que são onde passa pedestres, veículos, temos lá carros, playground, saguão de entrada, garagens, saguão de entrada, que é a guarita, muitas vezes salão de festa, salão de jogos, enfim. Piscina, tudo isso, cada adquirente, cada proprietário, quando compra a sua unidade condominial, seja apartamento, seja casa, né? Só lembrando que pode ter condomínios de casas, né? Condomínios de casas e condomínios de apartamentos. Quando ele adquire a sua unidade, ele adquire a sua unidade e mais uma fraçãozinha daquela área chamada comum, tá? Então, não se fala em ruas, se fala em áreas de circulação de veículos e pedestres, onde todos têm lá o seu pedacinho, vamos dizer assim, que corresponde a uma fração ideal de terreno. Já no loteamento fechado, que é também regulamentado pela 6766 e por lei municipal, né? A nossa, por exemplo, aqui de Araraquara, ela prevê o loteamento do tipo L3, que significa loteamento fechado, né? Sim. No loteamento fechado já não existe área comum. Cada um adquire o seu lote, a sua
a sua área, o seu pedaço de terra, vamos dizer assim, e onde existem as ruas, posteamento, esses salões, centros de convivência que se fala, a guarita, isso nada é área comum, é área de bens de domínio público. Quando o empreendedor pede a aprovação do loteamento fechado perante a prefeitura, o prefeito, através de um decreto, ele concede o uso desses bens públicos localizados dentro do loteamento. Entendi. Entendeu? Que é a rede de energia elétrica, as ruas, rede de água e esgoto. Tudo isso é bem de domínio público. Quer dizer, é do município. É do município. E se é do município, a pergunta que me vem é, qualquer pessoa pode então usar esse espaço público? Não, exatamente por quê? Porque quando o empreendedor aprova o seu projeto, pede a aprovação definitiva do seu projeto de loteamento fechado perante a prefeitura, o prefeito concede o fechamento e concede o uso exclusivo para aqueles que vão estar lá, para aquela finalidade lá. Uma pergunta que me vem agora, que não sei nem se a pergunta é insignificante, mas, por exemplo, no caso então de condomínio, as ruas dentro desse espaço, elas não têm nome, pode ter até um nome, digamos, para fins internos de localização. Mas e as ruas do loteamento, já que são públicas, elas têm nome? Podem ter nome? Nome de rua mesmo? Podem não, elas recebem, devem ter, porque a princípio são públicas. Entendi. Elas só são fechadas por ocasião da aprovação definitiva do loteamento e por ocasião desse decreto que o prefeito concede o seu uso exclusivo para aquele empreendimento. Entendi. E no loteamento, já que há então essa destinação de uma área pública, essa destinação é uma reserva que tem que ser feita, quer dizer, tem um percentual. Se o sujeito vai fazer um loteamento com 200 lotes, quanto que tem que deixar de reserva? Como é que funciona essa questão da reserva? Veja bem, existe no loteamento, não é no loteamento, é para o parcelamento do solo, seja loteamento, desmembramento, o que for. Existe lá uma exigência de doação de áreas públicas. Até há um tempo atrás, na 6766, era previsto lá uma determinada porcentagem, se não me engano 30%, 35%, destinado à área verde e à área institucional. Hoje já não é mais exigido pela 6766 e sim por uma lei municipal. Então fica a critério da prefeitura, da municipalidade, a exigência e a porcentagem dessas áreas públicas, né? Denominadas áreas verdes e áreas institucionais. E essas áreas precisam ser necessariamente dentro do loteamento, ou não? Não. A área verde e a área institucional, elas devem estar previstas fora do loteamento. Existem casos que 1/3 desta área pública poderia ficar dentro do loteamento fechado. Mas também existe uma polêmica em cima desse assunto que eu até gostaria de estar comentando. Muitas vezes, quando o empreendimento está sendo aprovado e ele é grande, a prefeitura ela vai até o local averiguar se há realmente a necessidade nesse local daquela área verde, por exemplo, né? Então ele levanta que lá tem muita área verde. E o que está acontecendo hoje? A prefeitura troca. Em vez de se fazer a doação de uma área verde ali naquele local, onde vai sair aquele empreendimento... Vai para outro lugar que precisa mais. Vai para um outro local que está necessitado de uma outra área verde. Mas e nesse outro local, aquele pedaço passa a ser comprado pelo empreendedor e passa para o município, exatamente. Ele é adquirido pelo empreendedor e automaticamente doado para o município. Existem também casos de que, por exemplo, a área institucional, para que ela é exigida? Isso que eu ia perguntar, o que seria a área de reserva ambiental? Fica claro que seria aí uma preservação da natureza, do ambiente. Mas Exato. E a outra área institucional, para que seria? A área institucional, ela é exigida para fins de construção de igreja, de praça, de creches, por exemplo. Equipamentos urbanos, escola.
Enfim, nem sempre também no local necessário. há a necessidade de uma construção de uma igreja, de uma praça, de uma creche, né? Então, o que o município, e isto deve estar previsto em lei municipal ou no plano diretor da cidade, ela substitui essa área institucional, por exemplo, por uma outra obra, num outro local que há a necessidade, um exemplo, de uma restauração de um parque público num outro bairro, por exemplo. Então ela troca, ela faz lá, ela tem lá o seu critério de avaliação. É isso que eu ia perguntar, é o município, a prefeitura que avalia? É a prefeitura que avalia. Ela tem lá o seu critério, então ela vai até o local, quanto custaria o metro quadrado daquela área institucional que deveria ser doada quando da aprovação, do registro lá do loteamento, né? Vai até o outro local onde aquela obra se faz necessária e faz uma substituição dessa área institucional por uma outra obra, enfim, para o bem social, né? Perfeito. Da cidade. E uma vez escolhida essa obra pelo prefeito ou pelos técnicos da prefeitura, o empreendedor obrigatoriamente deve fazê-la sob pena de não ter aprovação no seu loteamento. Exatamente. Eles fazem lá eles ajustam um contrato entre o empreendedor e a prefeitura, né? E onde ele se obriga a fazer aquelas obras que ficaram pactuadas entre o município e o empreendedor. Perfeito, mas o nosso programa infelizmente chega ao final. Gostaríamos de agradecer muito a presença da doutora Sandra Galhardo Esteves, que é presidente da 5ª subsecção da OAB aqui de Araraquara e advogada especialista em direito imobiliário. Doutora Sandra, muito obrigado. Eu lhe devolvo a palavra para suas considerações finais. Bom, eu é que agradeço mais uma vez de poder estar aqui participando desse programa. E como presidente da OAB, eu não posso perder a oportunidade de deixar aqui um convite. Todos os anos, a nossa OAB promove um congresso sim, aqui em Araraquara, famoso congresso, sem dúvida. É famoso. Nós já estamos quase com todos os palestrantes fechados. Vai ocorrer nos dias 14 e 15 de agosto. Então, eu gostaria de deixar aqui já o convite para todos os colegas que façam as suas reservas, inscrições. É reserva, por enquanto, perante a OAB, porque todo ano nós temos esse problema. Vai chegando pertinho, nós temos o problema aqui em Araraquara de espaço, né? Então, já fica aqui o meu convite para os nossos colegas e para todos os juristas, juízes, promotores, quem quiser participar, para estar procurando a nossa OAB. Mais uma vez, eu agradeço por poder estar aqui participando desse programa. Muito obrigado, doutora Sandra. Fica desde já, então, um convite para falarmos do Congresso mais brevemente, quando tudo estiver já organizado. E agradecemos a você, telespectador, convidando a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.